Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Nossa saudação a todos, estamos dando início a mais um programa painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim, 53 anos dedicados à saúde. E Sicredi une estados, aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi une estados. Bom, o nosso programa recebe hoje um convidado todo especial, a quem eu quero já agradecer pela gentileza de se fazer presente aqui nos estúdios da TV Erechim, e mais especificamente no programa Painel, né? Nada mais e nada menos do que o professor Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também é pesquisador de Harvard. Nas horas vagas, que ele não tem muitas, ele é cientista político, né? Analisando a geopolítica, dá para se dizer assim, né? Para veículos do centro do país, para as grandes redes de TV do nosso país, para veículos de comunicação impressa, né? E também para veículos de comunicação, enfim, de fora do nosso país. Então, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de receber uma figura com esse lastro de conhecimentos e reconhecimentos, né, que é o professor Vitélio Brustolin, que eu reitero aqui, é um erechinense, né, o que para nós é um orgulho. Professor Vitélio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Poxa vida, obrigado hoje. Olá, conterrâneos de Erechim, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre geopolítica, eu acho, que a gente vai conversar hoje também, né? Só que eu quero reiterar aqui, sublinhar que o nosso programa está sendo gravado. Sobre o que o professor vai abordar, são temas que podem mudar de dia a dia, de hora a hora. A gente não sabe, por exemplo, a questão do Oriente Médio. Então, eu gostaria que vocês levassem em consideração essa questão aí. Alguém que está vendo o programa no domingo, nós estamos gravando aqui numa quarta-feira, né? Então, que isso seja levado em consideração, ok? Bom, nós todos temos acompanhado aí pelos veículos de comunicação mundo afora, né, o que está acontecendo lá no Oriente Médio e tem se agravado bastante, né, e particularmente tenho acompanhado os teus comentários extremamente sensatos e precisos, né, com muita citação de números, dados, datas, informações, né, imagino gravar isso tudo. Mas, se o senhor me permite, eu gostaria que, se fosse possível, fazer um resgate histórico. Afinal de contas, eu estou entre os muitos, né? Mas muita gente não sabe como é que começou esse negócio todo. A gente sabe que Israel virou um Estado, né? Um país ali reconhecido pela ONU, acho que em 1948. Isso. Né? Mas, antes disso, o que é que havia lá naquela região? Tá. Pode ficar à vontade, usar o tempo que o senhor quiser. Vou fazer um resumo para a gente não falar só nisso. Em 1200 a.C., os judeus chegam a Canaã, a terra prometida. Eles saem do Egito e vão para Canaã. Em Canaã, eles encontram os cananeus. Os cananeus, numa pesquisa de DNA feita em 2020, foi demonstrado que o DNA dos cananeus está tanto nos israelenses de hoje,
quanto na população palestina, quanto na população do Líbano. Ou seja, está espalhado ali em uma parte do Oriente Médio. Então, para quem tinha dúvidas de qual seria o povo que poderia ficar por herança histórica naquela região, o DNA está em todos eles. 66 depois de Cristo tem a destruição do segundo templo, a diáspora, né? 66, 70 depois de Cristo, a diáspora. Os judeus se espalham pelo mundo, eles vão ficar 1.900 anos distribuídos, unidos por laços sanguíneos, mas também pela cultura e pela religião. Mas morando em diversos países, inclusive no Brasil, teve uma os judeus, grande colonização judaica. Porto Alegre, por exemplo, foi fundada por casais judeus, o Porto dos Casais, que depois virou Porto Alegre. Aqui na região de Erechim também tem uma colonização grande de judeus, tem os quatro Irmãos, o município aqui do lado, por exemplo, mas mesmo dentro de Erechim. Aí nós vamos fazer um salto para o século XIX. Então, no século XIX, você tem uma vontade na Europa, que essa vontade vai ser chamada de sionismo. Sionismo é a vontade de reunir os judeus sob um Estado judaico. Essa vontade ela é externalizada pelos judeus europeus. Isso vai chegar até o Império Britânico e a França. Eclode a Primeira Guerra, e com a Primeira Guerra, quem dominava aquela região onde hoje é Israel, que é o Império Turco-Otomano, cai. Ele é desintegrado. E quem fica com a tutela daquela região é o Reino Unido. Então, o Reino Unido, em 1917, já perto do final da Primeira Guerra, faz uma declaração de Balfour, de que aceitaria que houvesse um Estado israelense, um Estado judeu naquela região. Antes disso, se aventou recriar um Estado judaico em Buenos Aires, na Argentina, em parte da África, na Sibéria. Já teve várias opções de onde criar um Estado judeu. Mas aí, com essa declaração, continuavam morando judeus naquela região, no Oriente Médio, onde hoje é Israel, desde lá da diáspora. Nem todos os judeus saíram de lá, mas também muitos judeus no século XIX, início do século XX, compravam propriedades lá, naquela região, onde hoje é Israel. Então, depois da declaração de Balfour, em 1917, esse movimento se amplia. Então, tem mais judeus comprando propriedades ali. Uma das condições do Império Britânico, uma das condições do que hoje é o Reino Unido, é de que houvesse uma convivência pacífica entre os judeus e os habitantes da terra, os chamados hoje de palestinos, né? Vem a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, existe o Holocausto, né? Então 6 milhões de judeus são mortos pelos nazistas. Isso choca o mundo inteiro. Em 1945 é criada a ONU, e a ONU começa a discutir a criação do Estado judeu, de novo, com essas possibilidades de vários lugares, mas olhando para o Oriente Médio, onde era a antiga Israel. Em 1947, Oswaldo Aranha, que é um diplomata brasileiro, participa da negociação para a criação de um Estado judeu e um Estado palestino, dividindo aquela terra entre os dois povos. Essa decisão da ONU ela vai entrar em vigor em 1948, no dia 14 de maio de 1948, que é a data de fundação do Estado de Israel, porque o Reino Unido se retira da região. O Reino Unido se retira um dia antes do prazo que era previsto pela ONU para se retirar, que seria 15 de maio, e ali, naquele momento, Israel declara a sua fundação e pede adesão à ONU, que vai ser aceito um ano depois. Exatamente no mesmo dia que Israel declara que foi criado, que aceita, e os palestinos não aceitam o que a ONU determinou. Os palestinos consideram que aquilo é perda de território. E Israel argumenta que aquele território não era um Estado, que era parte do Império Turco-Otomano, que não era um Estado independente, que ali já havia judeus. Então existe uma discussão dos dois lados. Os palestinos vão chamar isso de Nakba, né, da grande desgraça, né? Então, naquele momento, quando Israel declara sua independência, começa a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Posso fazer um corte? Digamos, naquele dia, ou naqueles dias ali, que Israel assume, nós somos um Estado, somos um país reconhecido internacionalmente e tal. Como havia palestinos ali, Israel estaria de acordo com que a Palestina tivesse uma parte desse território? Sim.
a divisão feita pela ONU era uma divisão que inclusive dava muito mais terras à Palestina do que hoje é ocupado pelos palestinos. Depois isso foi sendo alterado. Eu vou falar um pouquinho de como as guerras foram alterando isso. Sim. Na decisão da ONU de 48, Jerusalém ficaria sob tutela internacional. Então não ficaria nem com Israel nem com os palestinos, né? Então seria os dois reivindicam como sua capital. Ficaria sob tutela internacional. Isso nunca aconteceu. Não entrou em vigor essa decisão de Jerusalém. Mas aí veja só, então em 48 eclode a primeira guerra árabe-israelense, depois nós temos uma sequência de guerras. Em 56 nós temos a crise do Canal de Suez, em 1963 nós temos a Guerra dos 6 Dias, na Guerra dos 6 Dias Israel é atacado pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, pelo Iraque. 63 ou 67? 67, tem razão. Então, 56 você tem Canal de Suez, 67 você tem a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias ela é uma guerra que Israel preventivamente usa a Força Aérea para atacar os territórios vizinhos, porque Israel não tem profundidade territorial. Então, se Israel é invadido por vários países ao mesmo tempo, acaba ficando sem território para defender. Então, ali a Força Aérea dos Estados Unidos, dos Estados Unidos começou a apoiar depois, mas principalmente Israel, ela se torna bastante preponderante. Hoje, Israel, por exemplo, controla os céus do Oriente Médio, porque não tem exatamente essa profundidade territorial. Em 1973 tem a Guerra do Yom Kippur, na qual a Golda Meir, que era a primeira-ministra de Israel, tem um papel decisivo. Israel, lá na Guerra dos 6 Dias, acaba tomando o Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a Cisjordânia e ocupando Jerusalém Oriental, né? E aí na Guerra de 73, a Golda Meir acaba conseguindo... tem um filme muito bom, inclusive, chamado Golda, que mostra a história dessa primeira-ministra. Depois ela é, inclusive, julgada, Israel julga ela por ela ter permitido que acontecesse. O Yom Kippur é uma data sagrada para os judeus. Assim como agora, o Netanyahu deve, depois dessa guerra, passar por um julgamento, porque teve, inclusive, declarações de meia-culpa da inteligência de Israel pelo 7 de outubro ter acontecido. O 7 de outubro ocorreu 50 anos e um dia depois da guerra do Yom Kippur. O que acontece? No final disso tudo ocorre um acordo com o Egito, né? Israel devolve o Sinai para o Egito. Esses acordos são os acordos de Camp David. Então, o Egito é o primeiro país árabe a reconhecer Israel. E aqui, só fazendo uma digressão, naquela época, o Irã era um aliado de Israel. O Irã foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel. O Irã se torna o inimigo de Israel em 1979, quando tem a invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, né? Tem a Revolução Islâmica. Então, os ayatollahs tomam o poder no Irã. Israel e o Irã ali rompem relações diplomáticas. O Irã considera Israel uma representação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Em 94 vai ter os acordos de Oslo, nos quais a Jordânia vai reconhecer Israel, então a Cisjordânia passa a ser território palestino. E aí, voltando para a sua pergunta, né, sobre se Israel concordaria, essa solução de 2 estados, Israel chegou a fazer 5 propostas para os palestinos de acordo, mas isso não avançou. E aí, em 95, nós temos um último avanço, que foi com o Isaac Rabin, que ele estava negociando com o Yasser Arafat, que era líder da Organização para a Libertação da Palestina. Ele estava negociando uma solução de 2 estados, e aí o que acontece? O Isaac Rabin ele é morto por um extremista israelense, né, que não concordava com a criação do Estado palestino. E aí, no ano seguinte, entra em cena o Netanyahu. Então, 96. E aí o Netanyahu ele acaba se elegendo 3 vezes, esse é o 3º mandato dele. O Netanyahu tem uma estratégia de não aceitar a criação de um Estado palestino. Então, a base do Netanyahu é: não trocaremos terras por segurança. Nós teremos a segurança e as terras. O que é questionado na ONU, é questionado por grande parte da comunidade internacional. Hoje, 70% dos países do mundo reconhecem o Estado palestino como um Estado legítimo, um Estado que deva existir. Mas aí teria que preencher 4 requisitos do direito internacional para reconhecimento de um Estado. Mas ele não existe. Não por causa disso. Os requisitos são território, população permanente, governo
E aí o mais sensível que é a capacidade desse governo de cumprir as suas obrigações internacionais. Por que é o mais sensível? Porque isso passa pelo reconhecimento de terceiros. Então, outros países têm que reconhecer que aquele governo pode cumprir os tratados, pode coordenar e dirigir um Estado e fazer parte da comunidade internacional. Então, qual é a alegação? É de que o Estado palestino não teria um território determinado, definido, porque ali no meio da Cisjordânia, por exemplo, tem colonos israelenses, assim como havia na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, Israel se retira todas essas colonos que estavam lá em 2005. Né? É ali que entra em cena o Hamas. Aí eu vou fechar essa discussão aqui. O que acontece? O Hamas ele é criado na primeira intifada, em 1987. O Hamas, desde o início, era um grupo que se opunha aos acordos de paz com Israel. Então, na década de 90, o Hamas é um grupo que explode ônibus, matando civis, porque ele não queria que avançassem os acordos de Oslo. A bandeira do Hamas, na bandeira você pode ver que o território, o mapa todo de Israel está lá. Então, desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Então, o Hamas, inclusive, nos seus estatutos, coloca que não aceita a existência de Israel. Então, o Hamas é muito contestado. Quando o Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023, a Organização de Libertação da Palestina, que na verdade criou o outro partido, criou o Fatah condenou o Hamas. Depois retirou essa condenação, apagou, mas houve uma condenação do Hamas pelo Fatah e houve uma condenação também da reação de Israel. O Hamas ele ganha as eleições parlamentares dos palestinos em 2005 e o Fatah não aceita. O Fatah ele alega que se o Hamas chegar ao poder, a Palestina perde a ajuda internacional, né, as doações que vão do mundo inteiro para a Palestina, e aí começa uma guerra entre o Hamas e o Fatah dentro da faixa de Gaza, que vai culminar em coisas absurdas. Assim, o Hamas chega a lançar pessoas de cima de prédios na faixa de Gaza, pessoas palestinos, sabe? Aí, em 2007, finalmente, o Hamas toma o poder, nunca mais faz eleições na faixa de Gaza, se transforma numa ditadura. O Fatah continua, né, a autoridade palestina continua controlando a Cisjordânia. Vitélio, eu sei que a tua narrativa, assim, a tua fala, ela não deveria ser interrompida, mas me ocorre assim, o Hamas faz eleições aonde? Aonde é o parlamento? Aonde, se não há um Estado, existe um prédio que simboliza isso? Olha, aqui nós vamos nos reunir, aqui é a autoridade. Quem é que responde pelo? Não sei se cabe essa pergunta. Cabe, porque assim, essas organizações, né, consideradas terroristas por muitos países, né, então o Hamas, o Hezbollah, eles não têm só o braço militar, né? O Hamas, todas as vezes que nós vemos informações sobre a faixa de Gaza, os mortos na faixa de Gaza, que hoje passam de 42 mil, as informações são do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Então, é um governo de fato, né? Na faixa de Gaza, a população inicial, quando eclode a guerra em 7 de outubro, é de 2.300.000 pessoas, sendo que só 30 mil são do Hamas. Ou seja, é uma pequena parcela, só que uma parcela que lida com aquela região com braço de ferro, com braço armado, financiado pelo Irã. Esse é um dos problemas aqui, porque a gente está falando desse grupo do Hamas ou do Hezbollah, que a gente pode falar daqui a pouco, mas as pessoas não devem se iludir que são grupos isolados. Esses grupos são financiados por um Estado, que é membro da ONU, e que usa o terrorismo internacional como política de Estado. O Irã faz isso. 70% dos recursos do Hamas e do Hezbollah vem do Irã. E dos Houthis do Iêmen também, da Jihad Islâmica na Palestina. O Irã financia grupos insurgentes, inclusive dentro do Iraque, porque depois da queda do Saddam Hussein, o Iraque, que tinha um governo sunita, se transforma num país xiita, que é a orientação do Irã também. Então, como que funciona isso? Eles têm uma organização interna, são organizações parlamentares, são cadeiras no parlamento, não é uma eleição como a nossa no Brasil, não é uma eleição direta como a nossa, eles têm representações parlamentares. Agora, isso tudo não pode ser confundido, porque, veja, de novo, depois de 2007, quando o Hamas literalmente toma o poder, não há mais eleições, isso acaba.
Ele é um grupo que se transforma num grupo autocrático. Não há ministérios ou coisa assim? Ou dá para ser Não assim? da forma que a gente pensa aqui. Sim. Existe um comando central, esse comando até recentemente era controlado pelo Ismail Haniyeh, que vivia no Catar. O Catar é um país que consegue conversar com os Estados Unidos e também com grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah. Tem uma base militar dos Estados Unidos no Catar que custou 14 bilhões de dólares, mas como os Estados Unidos não falam diretamente com o Hamas, com os terroristas, ele usa o Catar como instrumento de mediação. Depois do Ismail Haniyeh vem o Yahya Sinwar, que foi morto agora, foi morto há poucos dias, né? O Sinwar era o líder do braço militar do Hamas. Então, veja, tem o braço político, tem o braço militar. O Sinwar foi morto por Israel com um bombardeio também na faixa de Gaza, e foi identificado por DNA. Ele tinha passado 23 anos preso dentro de Israel. Ele tinha sido declarado a prisão perpétua, mas aí numa troca de um soldado israelense, o soldado Shalit, que foi trocado por mais de 1.000 prisioneiros palestinos, o Sinwar voltou para Gaza. Eu vou fechar assim, ó. O Hamas não representa os palestinos. Tá? Isso pelas próprias declarações da autoridade palestina, né? O Mahmoud Abbas, que inclusive esteve no Brasil em 2010 e é considerado o líder palestino, não representa porque o Hamas não quer uma solução de 2 estados. O Hamas quer acabar com Israel, assim como o Hezbollah, assim como o Irã. Então, do ponto de vista de Israel, né, não tem como negociar com esses grupos. E do ponto de vista desses grupos, porque o Netanyahu não aceita a solução de 2 estados, e hoje, e aí vou voltar para a sua questão do parlamento. Vamos olhar para o parlamento israelense. Israel tem um parlamento de 120 cadeiras. Israel é um sistema diferente do Brasil também, então o primeiro-ministro, o Netanyahu, é indicado pelo parlamento, é um sistema parlamentarista, portanto. Das 120 cadeiras, o Netanyahu tinha uma vantagem de 4, porque ele só conseguiu essa vantagem de 4 para conseguir liderar o país, porque ele tinha 2 ministros de uma ala mais à direita, que são o Ben-Gvir e o Smotrich, e agora veio um terceiro ministro, que é o Saar. Então são 3 ministros, o Saar está sem pasta ainda. São 3 ministros que dão 13 cadeiras de vantagem para o Netanyahu. E esses 3 ministros se opõem a um cessar-fogo com o Hamas ou com o Hezbollah, ou com uma resposta mais leve contra o Irã, que bombardeou pela 2ª vez Israel recentemente e que Israel promete retalhar, está se preparando para retalhar nesse momento. Esses 3 ministros não aceitariam uma solução de 2 estados. Agora, todo mundo, no mundo inteiro, que tem uma visão mais ponderada sobre isso, considera que para haver paz ali naquela região, é necessário que haja uma solução de 2 estados, o Estado palestino e o Estado israelense. Embora, e vou terminar com isso, embora essa conclusão, né, de 2 estados convivendo, porque ninguém quer criar seus filhos no meio da guerra, ninguém quer isso, nem do lado de Israel, nem do lado da Palestina, essa solução não levaria à paz com o Irã. O Irã continuaria vendo Israel como inimigo no Oriente Médio e isso é usado por quem apoia a decisão do Netanyahu de não negociar uma solução de 2 estados como argumentos. Olha, então já que a gente não vai ter paz de qualquer forma, a gente continua do jeito que está. A autoridade palestina, digamos assim, aquela que é mais reconhecida, que estaria disposta a sentar e discutir, conversar. Então, pelo que eu aprendi, assim, ela não endossa tudo que o Hamas faz, mas também não se coloca contra porque de repente vai sobrar para ela. Não seria mais fácil, digamos, tentar resolver essa questão do Hamas discutindo com o Irã? Os recursos não vêm bem ali do Irã, do Líbano, não sei mais de onde. Olha, a autoridade palestina chegou a chamar os ataques que o Hamas fez durante muito tempo contra Israel com foguetes de contraproducentes, que não levavam a uma negociação, né? Então, havia já uma crítica aberta entre os 2 lados. Retira toda... A questão é que chegou-se a um ponto que só a negociação não se acredita que vai levar a uma solução. Porque o que Israel alega? Que, na verdade, as armas entram pelo corredor Filadélfia, que é o corredor que divide
a faixa de Gaza com o Egito, que é uma fronteira que tem ali. Então, ali você tem acesso via túneis de armamento que vem do Irã. Isso também foi considerado uma falha de inteligência de Israel que tenha deixado isso acontecer. Então, um dos requisitos para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel nesse momento é que Israel tenha controle do corredor Filadélfia. E aí teria controle de praticamente todas as fronteiras da faixa de Gaza e teria que vigiar o mar, porque muito explosivo, armamentos são também soltos no mar da faixa de Gaza e chegam até a faixa de Gaza. Agora, no ponto onde se chegou com o Irã, já que você tocou nesse assunto, é muito difícil uma negociação nesse momento. Por quê? Porque o Irã é o segundo país mais sancionado do mundo, o primeiro é a Rússia, o país mais sancionado da história por ter invadido a Ucrânia. O Irã sofre sanções por causa do seu programa nuclear. É um programa que houve um acordo nuclear com o Irã no final do governo Obama, foi o primeiro contato diplomático que os Estados Unidos tiveram com o Irã desde 79. O Obama ligou para o presidente do Irã na época e houve contato com o Khamenei, que é o ayatollah do Irã, e houve um acordo nuclear com o Irã. Só que com o governo Trump, os Estados Unidos saíram do acordo nuclear. Por quê? O Trump alegava que o Irã continuava fazendo mísseis, o que de fato aconteceu. O Irã tem muitos mísseis balísticos e de cruzeiro, nós vimos isso nos ataques contra Israel em abril e agora há poucas semanas. E também o Trump alegava que o Irã continuava com um programa clandestino de enriquecimento de urânio, e isso já aconteceu antes na história. A Coreia do Norte chegou a fazer parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, chegou a renunciar à fabricação de armas nucleares, mas continuou com o programa clandestino desde 89. Aí no início da década de 2000, os Estados Unidos denunciaram, disseram, olha, a Coreia do Norte está fazendo armas nucleares. E de fato, a Coreia do Norte fez o seu primeiro teste nuclear em 2006, e desde então continuou fazendo testes nucleares, e hoje tem 50 ogivas. Então, o que o mundo, quase ninguém tem interesse que o Irã tenha armas nucleares, porque se a gente está falando que o país financia grupos terroristas, se o Irã chegar a ter armas nucleares, a gente começa a falar de terrorismo nuclear. A minha dúvida, o meu questionamento interno aqui era o seguinte: há vários países com armas nucleares. Por que essa preocupação incisiva assim com que o Irã tem, e agora? E os outros? São 9 que tem. Essa pergunta ela é fundamental. Por quê? Vamos começar do início. Os Estados Unidos produzem a sua primeira arma nuclear no contexto da Segunda Guerra, o Projeto Manhattan. Inclusive, isso vem porque o Einstein foge dos nazistas e ele escreve uma carta para o presidente Roosevelt dizendo, olha, eu sou um pacifista, mas os alemães estão produzindo urânio, eles vão transformar isso numa grande bomba. Os alemães acabam errando os cálculos para fazer a bomba. Os Estados Unidos acabam produzindo a sua bomba, que faz 3 unidades, uma é lançada no Novo México para teste e 2 são lançadas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Aí a CIA olhava para então a União Soviética e dizia, olha, os soviéticos vão acabar fazendo uma bomba também. Porque o que acontece? No início da Segunda Guerra, o Hitler e o Stalin eles eram aliados. Os comunistas e os nazistas eles fizeram um acordo de não agressão e dividiram a Europa, dividiram a Polônia, digo. Então, quando o Hitler marcha sobre a Polônia, ele tem um acordo com o Stalin. O Hitler depois trai o Stalin e começa a marchar sobre a União Soviética. Inclusive, o Hitler tinha escrito isso no livro dele, o Mein Kampf, em 1924, que o Império Alemão ele só poderia ter possibilidade de expansão para o leste. De qualquer forma, com o Hitler traindo o Stalin, 90% das batalhas da Segunda Guerra vão ser contra os soviéticos. Então, ali, os números variam. Morreram mais de 20 milhões de soviéticos na Segunda Guerra. Alguns falam em 27 milhões. Então, quando acaba a Segunda Guerra, a União Soviética é um dos países que sai vencedores do lado dos aliados. E é um dos países que vai fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, você vai ter Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, a China, que na época era Taiwan, depois virou a China continental, em 72, ou 73, 72, se não me falha a memória, a França e o Reino Unido. São os 5 países que vão ser permanentes no Conselho de Segurança. Só que o informe da CIA de que a União Soviética teria a primeira ogiva nuclear em 1952 estava errado. A União Soviética cria sua primeira bomba em 1949. E aí você começa a ter
um equilíbrio, porque não é só os Estados Unidos que tem essa bomba, a arma definitiva, como foi chamada na época. Também a União Soviética tem. Muita gente alega, na área de estudos estratégicos e relações internacionais onde eu trabalho, que na verdade a gente só não tem um acirramento da Guerra Fria, ou seja, um esquentamento, um conflito direto entre os dois países que quase aconteceu em 62 com a crise dos mísseis em Cuba. A gente só não tem porque os dois lados têm medo da destruição mútua assegurada, ou seja, o problema da arma nuclear é que se você lança a primeira, você tem que ter certeza que você vai destruir toda a possibilidade do oponente de revidar. Porque se ele revida, os dois países se destroem mutuamente, com a possibilidade de gerar um inverno nuclear que vai destruir grande parte de outros países do mundo. Então, no primeiro lançamento de uma arma nuclear, você tem que ter certeza que você vai atingir todos os pontos do seu oponente que ele possa revidar. Eu vou fechar esse ponto assim, ó. Existe a tríade nuclear. A tríade nuclear são silos balísticos, onde as armas são colocadas e são blindados em solo, bombardeiros, então tem o B-2, por exemplo, dos Estados Unidos, que recentemente bombardeou os Houthis no Iêmen, e você tem a arma mais estratégica de todas, que são os submarinos de propulsão nuclear, que são silenciosos, têm grande autonomia, porque é a propulsão nuclear, e eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, se você vai lançar suas armas nucleares, por exemplo, contra a Rússia, muitos submarinos da Rússia podem estar hoje no Círculo Polar Ártico, que é formado de água, de gelo, diferente da Antártica, que é um continente, ou em regiões próximas aos Estados Unidos. Então, essa é toda a questão. É por isso que existe tanto receio quanto ao uso das armas nucleares, e é por isso que se chegou ao chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado em 1968, entrou em vigor em 1970, e aí eu vou responder a sua pergunta agora. Esse tratado prevê que quem tem armas nucleares reduzirá os seus estoques progressivamente, não diz que vai chegar a zero, mas é uma redução progressiva, ao mínimo possível, e quem não tem armas nucleares não as produzirá. Esse é o Tratado de Não Proliferação. Quando o Brasil aderiu ao Tratado de Não Proliferação, no governo Fernando Henrique, esse tratado foi incorporado como norma, com status de norma constitucional brasileira. Outros países não aderiram ao tratado e não admitem quem tem armas nucleares. Por exemplo, a Índia e o Paquistão. Eles têm armas, nós sabemos que eles têm, porque inclusive nós sabemos quando eles as testaram, porque tem uma assinatura que fica na atmosfera, mas eles não admitem que tem. E veja só quem tem armas nucleares e não admite. Israel. Israel tem cerca de 90 ogivas, essa é a estimativa. Não assume que tem e não nega, porque usa ambiguidade estratégica. Ele tem a dissuasão dos seus oponentes, olha, se vocês nos atacarem, a gente vai usar as armas nucleares, e ao mesmo tempo não admite e não sofre as sanções internacionais por não admitir. Então, toda a questão das armas nucleares é essa. Agora, a quem interessaria que o Irã tivesse armas nucleares? Sendo que a Arábia Saudita, que é sua vizinha, que é uma potência militar, e que só começou a conversar novamente com o Irã no ano passado por intermédio da China, que fez uma reaproximação diplomática entre os dois, a Arábia Saudita não tem armas nucleares. Um dos requisitos para a Arábia Saudita se aproximar de Israel nos acordos de Abraão, que são acordos que aproximaram Israel do Bahrein, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos, do Marrocos, de outros países árabes, é que os Estados Unidos ajudassem a Arábia Saudita no seu programa nuclear civil, ou seja, para fins pacíficos hoje. Uhum. Bom, o que o senhor vê, digamos, o senhor vê alguma possibilidade, o que o senhor, conversando com outros colegas, observando esse panorama todo, a coisa tem se intensificado ao invés de regredir ou estancar, né? O que o senhor prevê, digamos, num médio, curto prazo, assim? Eu sei que o senhor não tem nenhuma bola de cristal, fala em cima de fatos ocorridos, né? Mas dá para se imaginar que um dia nós chegaremos lá? Tipo, eu até te perguntei fora do ar antes, se Jesus Cristo estivesse nascendo hoje novamente, né? E se ele fosse realmente, que os cristãos e os judeus me entendam, fosse o homem, né, o enviado Filho de Deus, né,
ele estaria nascendo na Palestina, em Israel, ele estaria, não precisaria entrar para o Hamas, ou nem estar na linha de frente de Israel, né? Mas o que Jesus Cristo poderia ser, nascesse lá? Hoje o território que ele nasceu é controlado pelos palestinos, no papel, pelo menos. O que eu prevejo? Israel vai atacar o Irã, isso é um fato. Israel está se preparando para isso. O Irã, no primeiro ataque contra Israel em abril, começou com drones, que levam 8 horas para atravessar aqueles 1.750 quilômetros que dividem os dois países. Depois, mísseis de cruzeiro, que levam 2 horas, que os mísseis de cruzeiro trafegam a cerca de 800 km por hora, um pouco mais. E depois mísseis balísticos, que levam 12 minutos. Então, no primeiro ataque, o Irã telegrafou o ataque. Era uma resposta ao ataque que Israel fez ao anexo consular do Irã em Damasco e matou um dos líderes da guarda revolucionária irânia do Irã em Damasco. O ataque que aconteceu agora, há poucas semanas, foi uma resposta aos ataques de Israel ao Hezbollah. E aí a gente tem que falar do Hezbollah. O Hezbollah é um outro grupo, ele é considerado o maior grupo terrorista do mundo por diversos países. O Hezbollah é mais poderoso que o exército do Líbano, para a gente ter uma ideia. São de 100 a 150 mil mísseis e foguetes, porque existe uma diferença. Os foguetes eles fazem uma parábola, uma trajetória balística, eles não podem ser guiados depois que eles são lançados. Então, por exemplo, o sistema Domo de Ferro de Israel é um sistema contra foguetes, né? Ele prevê a trajetória daquele foguete e intercepta. Acima disso, Israel tem um outro sistema de defesa, que é o David Sling, o estilingue de Davi, que é de média altura. E acima disso, Israel tem o Arrow 2 e o Arrow 3. O Arrow é o seta, para a gente traduzir para português. O Arrow 2, ele vai... Para a gente entender, o míssil, esses mísseis balísticos que o Irã lançou contra Israel, ele sobe até uma camada um pouco superior da atmosfera. Lá em cima ele solta o propulsor e aí a ogiva ela vai descer contra o seu alvo. E ele pode ser levemente guiado porque esse tipo de míssil geralmente atinge velocidades hipersônicas. Ou seja, supersônica é acima da velocidade do som, hipersônica é acima de 5 vezes a velocidade do som, o que daria em torno de 6.100 km por hora. Então, essa ogiva que vai ser lançada contra o alvo, são 181 desses mísseis que o Irã lançou contra Israel. Essa ogiva, ou ela é interceptada lá no espaço, e aí entra o Arrow 3, quando o míssil larga o propulsor, o Arrow 3 vai lá no espaço interceptar, ou explosivos são lançados na frente do míssil, e esse é o Arrow 2. Então, Israel teve que usar todo esse tipo de defesa. Israel ainda tem o sistema Patriot, que também é cedido pela Ucrânia nesse momento, isso aqui é um pouco mais antigo para as necessidades de Israel. E ainda teve a ajuda dos Estados Unidos e de países da região. Então, no primeiro ataque do Irã, teve a ajuda da Arábia Saudita, da Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos e de 2 porta-aviões dos Estados Unidos na região. Então, na época, você tinha o Theodore Roosevelt, o USS Theodore Roosevelt. Então, você tem o porta-aviões com 90 aeronaves F-35 em cima dela e tem uma escolta de 3 destroyers com mísseis guiados, um cruzador de mísseis e um submarino nuclear. Então, além do Theodore Roosevelt, tinha o Abraham Lincoln, que depois foi deslocado para a Ásia-Pacífico, porque a China estava atacando embarcações filipinas, e agora foi para lá mais um porta-aviões dos Estados Unidos. Então, você tem toda essa força-tarefa para prevenir ataques, tanto do Irã quanto do Hezbollah, mas também dos Houthis do Iêmen, que entraram em guerra com a Arábia Saudita, veja só, não faz muitos anos. Então, tem vários interesses na região. Então, para fechar, porque você me pergunta algo sobre um cenário complexo, Israel vai atacar o Irã. O Irã tem chance de revidar? Tem. Isso pode escalar numa guerra direta entre os dois, porque o Irã já trava uma guerra indireta com Israel, usando esses grupos como proxy para atacar Israel no que é chamado Anel de Fogo ao redor de Israel. Isso pode escalar? Pode. Se isso escalar, os Estados Unidos vão entrar diretamente na guerra? Provavelmente, porque até então os Estados Unidos têm só defendido Israel. Mas semana sim, semana não, o Irã jura a destruição dos Estados Unidos. Inclusive, depois da Revolução de 79, o Irã colocou na Constituição
que deseja a destruição dos Estados Unidos. Então, a opinião pública dos Estados Unidos é favorável ao ataque e ao apoio de Israel contra o Irã. Vou esclarecer mais uma vez aqui que o nosso programa está sendo gravado quarta-feira, dia 23, né, e eu tenho feito, não sei se as perguntas são cabíveis ou não, eu entendo complexas, né? A gente não sabe como é que vai estar o panorama no Oriente Médio até o programa estiver indo ao ar aí. Então, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e depois eu vou pedir a gentileza, se for possível, da gente falar um pouquinho sobre as eleições norte-americanas que vão acontecer agora no próximo dia 5 de novembro. Nós já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta hoje, prazerosamente aqui com o professor Vitélio Brustolin, erechinense, professor de Relações Internacionais da UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, e pesquisador de Harvard e é cientista político, enfim. Conhece muito sobre geopolítica, né, e está nos principais veículos de comunicação do Brasil e alguns do mundo. Eu tive a oportunidade de ler uma entrevista com as mesmas perguntas sendo feitas na revista Isto É, por uma jornalista, para um cientista político, um professor francês, e também para um professor brasileiro, que é esse que está aqui junto conosco, que é o Vitélio Brustolin, o que muito nos orgulha. Bom, nós vamos ter uma eleição agora, dia 5 de novembro, nos Estados Unidos, tão aguardada, né? O que o senhor pode falar a respeito disso, sem entrar em prognóstico e tal, porque eu sei que o senhor é um homem muito comedido, muito ponderado e um tanto quanto avesso a apostas, enfim. Olha, primeiro, nos Estados Unidos ganha quem vence no colégio eleitoral. Então, não é a quantidade de votos populares. Por exemplo, em 2016, a Hillary fez 3 milhões de votos a mais que o Trump. E o Trump venceu porque venceu no colégio eleitoral. A mesma coisa aconteceu em 2020 com o Al Gore versus o Bush filho. O Al Gore fez mais votos populares. Como é que funciona o colégio eleitoral? É assim, ó. Você tem 538 delegados nos estados dos Estados Unidos. Esses 538 é um número que representa a quantidade da população dos Estados Unidos. Então, estados que têm mais população têm mais delegados. A Califórnia, por exemplo, tem muito mais delegados do que o Alasca. Então, quando você ganha mais delegados em um estado na votação, como é que você ganha mais delegados? Pela quantidade de votos populares. Só que aí se você leva mais votos em um estado, você leva todos os delegados de um estado. É o sistema deles. Ganha quem faz 270 delegados, desses 538, certo? Nesse momento, existem 7 estados pêndulo.
né? O que são esses estados? São aqueles que em uma eleição votam nos democratas e outra nos republicanos. Então eles pendulam de um lado para o outro. E o principal deles, nesse momento, está sendo a Pensilvânia. Todo mundo está olhando para a Pensilvânia como um estado decisivo. E você tem outros, você tem Nevada, você tem Nebraska, você tem Wisconsin, Carolina do Norte. Mas a questão é a seguinte, é possível que a Kamala vença no voto popular, porque ela está 2 pontos à frente do Trump nas pesquisas, e que o Trump vença no colégio eleitoral. Isso é possível. Por quê? Porque a população dos Estados Unidos está insatisfeita com a grande inflação que teve, foi 9% de inflação agora há 3 anos, né, da saída da pandemia. O custo de vida, as pessoas vão comprar as coisas no mercado e está mais caro. Agora a inflação está 3%, o juro está caindo, o Federal Reserve está baixando os juros. Mas o custo de vida aumentou. Essa é uma das principais frases do Trump. Toda vez que ele fala, ele diz assim, olha, coloque a mão no bolso. Você tem mais dinheiro hoje ou em 2019, quando eu era presidente? Então é uma pergunta muito simples, muito fácil de responder. Ah, mas teve a pandemia depois disso, teve a guerra na Ucrânia, que encareceu o petróleo, a energia, sim, é verdade. Mas a resposta da pessoa média o custo de vida agora é muito alto. E a Kamala Harris, ela é a vice do Biden e ela representa a continuidade do governo Biden. Então, hoje, numa perspectiva, apesar da Kamala estar à frente no voto popular do Trump, vários colegas meus têm dado uma chance de 51 a 49 para o Trump. Ou seja, o Trump estaria com mais chance de vitória do que a Kamala por conta disso, tá? Mas não é só pela insatisfação com a inflação. É também porque muita gente está desiludida com a política, que não queria nem votar. Antes o candidato era o Biden, então as pessoas não queriam ir votar. A eleição no dia 5 de novembro, uma terça-feira, não é feriado nos Estados Unidos, você tem que sair do trabalho para ir votar. O voto não é obrigatório, é facultativo, então não é todo mundo que vai querer perder horas de trabalho para votar. Então, a campanha da Kamala é uma campanha que tenta motivar as pessoas a saírem do trabalho ou de casa para irem votar. E a campanha do Trump é uma campanha de, olha, isso aqui já deu, esse modelo econômico está nos levando para a ruína e eu sou o candidato da mudança. É isso que ele coloca. E para concluir, os dois lados veem um ao outro como uma ameaça existencial. A campanha dos democratas, da Kamala Harris, coloca o Donald Trump como uma ameaça à democracia, porque alegadamente ele tentou dar um golpe de Estado, que o Mike Pence, o vice dele, se recusou a seguir a orientação dele e reconhecer os votos dos democratas nas últimas eleições. E o Trump diz que a Kamala Harris vai levar os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial por conta dessas guerras que nós estamos falando aqui. Israel e Rússia contra a Ucrânia hoje. Uhum. Enfim, os americanos, eles levam muito em consideração, apesar de toda a imagem que eles têm de digamos assim, esse poderio de capital, digamos assim, do mundo, entre aspas, com todo respeito a todo mundo, enquanto a gente fica olhando, se ganhar esse, aquele, que reflexos vai ter no Oriente Médio, na China, no Brasil, não sei o quê. Os americanos votam mais pensando realmente na vida pessoal deles, das famílias deles. Ah, sim, como todo cidadão médio. Você olha para como é que está o dia a dia, como é que está a economia, como é que está a minha condição de vida. Agora, tem reflexos para o Brasil, sim. Né? Não, pois é, isso eu gostaria que tu... Bom, para começar, o Trump é contra o Acordo de Paris, o Acordo da Mudança Climática de Paris de 2015. Então, quando o Trump chegou ao governo, a primeira coisa que ele fez foi sair do acordo. A primeira coisa que o Biden fez quando chegou ao governo foi voltar para o Acordo de Paris. No ano que vem vai ter a COP30 em Belém do Pará, no Brasil. Então, se os Estados Unidos saírem do acordo, isso por si só já esvazia a COP30. O Brasil tem poucas áreas em que o Brasil se destaca na geopolítica internacional, uma delas é a geopolítica ambiental. Então, se o Trump ganhar, a geopolítica ambiental do Brasil sofre um revés. O alinhamento da política externa brasileira tem sido com países que se opõem aos Estados Unidos, ao Ocidente em geral, não Ocidente geográfico, mas Ocidente como cultura. Então, dentro desse Ocidente, você vai ter Japão, você vai ter Austrália, Nova Zelândia. Inclusive, os valores do Brasil também são valores ocidentais, a cultura e a posição geográfica do Brasil também. Mas a questão é o alinhamento da política externa brasileira tem sido com o BRICS, então, especialmente com Rússia e China, enquanto a política de defesa brasileira é alinhada com países da OTAN. Então,
Você tem o Brasil, o programa do submarino brasileiro é com a França. Os veículos blindados do Exército são um acordo com a Itália. As aeronaves Gripen o Brasil compra da Suécia, que acabou de entrar na OTAN. O programa espacial e a base de Alcântara só funciona por conta disso, é com salvaguardas com os Estados Unidos. Os equipamentos de uso individual dos nossos soldados são com os Estados Unidos. Então, o Brasil está há décadas treinando tropas e comprando equipamento de países da OTAN. Então, o alinhamento de política de defesa é todo com a OTAN e o Brasil se tornou um parceiro preferencial extra-OTAN dos Estados Unidos em 2019, no governo anterior. Por outro lado, o alinhamento de política externa é com China e Rússia, e aí existe um divórcio entre as duas políticas importantes que olham para fora do país. E o Trump já disse que se ele for eleito, países que tiverem esse alinhamento, então, que o Brasil está tendo, inclusive fazendo campanha contra o dólar, né, o que não atende diretamente o Brasil, porque o Brasil não imprime nem dólar nem o yuan chinês. Então, para o Brasil é uma substituição de dólar por uma moeda chinesa, não é o real brasileiro. E para fazer uma moeda comercial entre o BRICS não é fácil. Veja, uma moeda comum na União Europeia levou muito tempo para sair, que foi o euro, e ainda não substitui o dólar por causa da crise do PIGS, por exemplo, né? Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, que tirou o foco do euro como substituto natural do dólar. E a China é vista como um país que desvaloriza o yuan para se tornar mais competitiva internacionalmente. Isso foi alegado pelo Obama, pelo Trump, pelo Biden, por todos os presidentes dos Estados Unidos. Então, no final das contas, se o Trump for eleito, o Brasil deve sofrer sanções comerciais. E isso é visto, por exemplo, agora os Estados Unidos estão investigando a compra do caça Gripen pelo Brasil da Suécia. A Alemanha se recusou a deixar o Brasil vender os blindados Guarani para exportação, porque tem peças que são da Alemanha. Então, já que o Brasil não ajudou a Ucrânia enviando nem ambulâncias para a Ucrânia, que era um pedido que o Olaf Scholz da Alemanha tinha feito, então, nesse caso, o Brasil deve sofrer sanções de antigos parceiros, que são parceiros tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E se a Kamala Harris vencer, que é o que o presidente do Brasil, inclusive, disse, Deus queira que a Kamala vença nos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, o Brasil não se aproximou do governo Biden, mesmo o governo Biden tendo reconhecido a eleição do Lula, sendo um dos primeiros governos a reconhecer, o Brasil não se aproximou e dificilmente vai se aproximar da Kamala, porque essa é a política que fez até agora com o governo Biden. Então, no final das contas, o Trump teria sanções maiores para o Brasil, mas a Kamala também não traria benefícios. Bom, nós temos 2 minutos e meio ainda. Eu gostaria de saber como é que tu faz, como é que o cidadão Vitélio faz. Eu sei que cada um se molda às circunstâncias, enfim, mas como é que tu faz para acompanhar tudo isso que está acontecendo? Ou seja, tudo isso é o mundo inteiro, né? Você dorme, obviamente. Como é que tu faz? Você não vai revelar fontes, mas tu tem alguém que te alerta sobre coisas, ou tu acompanha só o que vem pela imprensa, ou tu está toda hora vasculhando via internet, enfim, que é um interesse, assim, afinal nós somos humanos, né? Temos que fazer várias coisas. De onde tu tira esse tempo para... Eu leio bastante. Eu tenho uma boa base, né? Eu estudei bastante eu estudei a base da teoria, Clausewitz, eu leciono Direito Internacional, e quando eu comecei a estudar esses temas, guerra, Direito Internacional, as pessoas me perguntavam, por que você está estudando isso? E eu costumava dizer que eu gosto dos temas. E no final das contas, foi acidental, se tornaram temas de grande demanda, né? Organizações internacionais, Direito Internacional, estudos estratégicos, geopolítica, ficaram muito demandados, né, na imprensa nacional e internacional. Eu cheguei a dar entrevistas para Itália, para a China, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, Portugal. Eu nem lembro mais, para a Holanda, para a Alemanha. Entrou em alta demanda, foi um acidente. E assim, como eu tenho uma boa memória, a minha memória ela é boa para coisas boas, essas informações, e para coisas que eu queria esquecer. Então, ela às vezes machuca. Tem muitas coisas que aconteceram são assuntos pesadíssimos, que eu não queria lembrar e que eu lembro. Mas o peso disso tudo me fez refletir. Vou passar um bom tempo em Erechim, mobilei um apartamento aqui para conseguir ficar mais perto da família. Então as pessoas vão me encontrar nas ruas, aí a gente vai se ver bastante, os parentes, os amigos.
E também porque os temas são pesados e faz tanto tempo que eu estou fazendo isso, tem dias que eu dou 7 entrevistas, 8 entrevistas, então pesa. Você está falando de violação de direitos humanos, de guerra, e é bom, eu quero ficar perto. Minha mãe se aposenta daqui 4 anos e faz tanto tempo que eu estou fora daqui e numa jornada muito pesada. Então eu vou usar Erechim como base por um tempo, pelo menos aqui no Brasil. Mês que vem eu já vou para São Paulo e no outro eu vou para Brasília, mas de vez em quando eu vou estar aqui perto da família. Bom, eu só me resta dizer, eu vou cortar os adjetivos todos e vou dizer muito obrigado por estar aqui mais uma vez, professor Vitélio Brustolin. Ah, que alegria. Olha, obrigado pelo carinho. Eu espero revê-lo mais vezes agora que a gente vai ficar mais próximo. E também os meus amigos e colegas aqui de Erechim. Vai ser um prazer. Ok, e a todos de casa também, uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.